Vaz e você está nos 12 pilares para uma vida financeira feliz, estável e incrível em Deus. Você está pronto para viver isso? Vamos lá, gente! Vamos crescer, vamos avançar. Deixa eu te falar uma coisa, entre o você de hoje e o você realizado, acrescentado, maduro, existe um caminho. E deixa eu te contar outra coisa, nesse caminho vai ter um deserto. Você está entendendo? Vai ter um deserto. No caminho da prosperidade, você precisa entender em que momento você está. Se você está num deserto ou não, porque o deserto ele tem uma serventia na sua vida, sabe? Por que eu estou falando isso? Porque o deserto é um momento sem frutos. Você entende isso? Quem está passando por um deserto está passando por um momento em que as coisas não funcionam da melhor forma possível. E por que isso acontece? É o que a gente vai conversar um pouquinho hoje, sobre essa questão do deserto. Sabe, o nosso grande problema quando a gente está passando por um momento que a gente não consegue ver resultado, a nossa vontade de desistir brota. Quando a gente não vê que as coisas estão funcionando do jeito que a gente quer, dá ou não dá vontade de desistir? O grande problema é porque no meio da nossa construção, muitas vezes nós não conseguimos ter a persistência, a paciência necessária para esperar que as coisas funcionem, dá vontade de desistir. Então, em todo esse ajuste que eu estou ensinando para você, em tudo isso que nós estamos passando para você sobre como 12 pilares, vai ter um momento em que você vai pensar seriamente em desistir e correr para o jeito que você estava antes, para a segurança, porque ajustar dói um pouco, é algo que mexe conosco, não é tão agradável, não é tão... não existe harmonia no ajuste, você está sendo cutucado, você está sendo mexido, você está sendo movido e isso não é agradável, a gente sabe disso. E se der a vontade de desistir, o que a gente faz? Sabe, deserto é esse tempo sem resultado. Quanto tempo você está em deserto? Quanto tempo você está sem resultado financeiro? Quanto tempo as coisas estão do mesmo jeito na sua vida financeira? Você sabe me dizer isso? Pois é, talvez você esteja passando por um deserto. E por que ele está falando de deserto? O que vem na nossa mente quando a gente fala de deserto? Pela Bíblia, a gente, na verdade, o natural nosso é pensar no deserto como um lugar que não há frutificação. Deserto lembra um lugar sem fruto, sem água, seco, em que as coisas não tem um pomar no deserto. A gente não acha isso por aí, né? Então o deserto ele lembra um lugar de sequidão, um lugar que não se frutifica. Mas quando a gente pensa em deserto pela Bíblia, a gente lembra de Jesus. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Rapaz, Jesus foi levado pelo Espírito Santo a passar um tempo no lugar onde não se frutifica. O povo no deserto foi preparado. Durante quantos anos a mentalidade mudou, a priorização nasce, a dependência nasce. Ou seja, o povo no deserto foi transicionado em suas mentes para conseguir conquistar Canaã. Foi ou não foi verdade? O deserto para nós, para mim e para você, na nossa geografia hoje, no nosso tempo hoje, é um tempo em que a gente não vê colheita, em que as coisas elas não estão gerando aquilo que nós temos expectativa. Quanto tempo dura esse deserto? Quanto tempo nós conseguimos ficar sem frutificar, sem ver os resultados e sem abandonar a promessa? Porque quando a gente passa muito tempo num deserto, a tendência é a gente abandonar a promessa. Por exemplo, tentando um concurso e não consegue, as pessoas começam a desistir. Tentando um negócio e não engrena como esperado. Ou então tentativa de juntar dinheiro mês a mês e não consegue. Tentativa de mudar e não consegue ver essa mudança. A tendência, porque a gente é imediato, a gente quer logo, a gente se preparou, a gente gerou energia para a mudança, e quando a gente não vê essa mudança, a vontade de desistir é grande, ela bate, ela mexe conosco. Por quê? Porque a gente quer que as coisas aconteçam logo, porque a gente se programou, a gente agiu e não conseguiu ver o resultado. E aqui entra uma palavrinha que eu quero explicar para você melhor, que é estresse. Estresse, é um estado de pressão, algo que foi chamado para uma ação, um estado de alerta, de prontidão. O estresse não é uma coisa ruim, deixa eu te explicar isso. O estresse faz parte da vida. Por quê? Porque toda vez que você está pronto para uma mudança, para uma prova, para realizar alguma coisa, o seu corpo se estressa
preparando você para um grande momento. Quando você vai fazer uma prova, o seu corpo fica muito mais atento, muito mais preparado. A gente vai, às vezes, quando a gente muito tempo tímido, né? A gente vai ministrar para algumas pessoas na igreja. De repente, o nosso corpo treme ou não treme? Treme. A nossa pupila dilata. Todos os nossos sentimentos são mexidos. Por quê? Porque esse estresse é o estresse normal em todos nós. Faz parte da vida o estresse para crescer. Né? Você é pressionado a dar uma resposta para a próxima fase. Olha só, faz parte o estresse para quem deseja crescer. Se você deseja crescer, em algum momento você vai ser estressado por crescimento, ou seja, você vai ser mexido. E aí você entra no estado de prontidão. É o estado em que você se prepara para uma ação poderosa, para uma ação finalística, para uma ação em que você tem certeza que vai dar o resultado. Isso é estresse. O estresse é o momento, né, é o seu corpo reagindo a um momento de pressão. Acontece, sempre vai acontecer. Né? A pupila dilata, coração acelera para jogar mais sangue para os músculos, porque vai precisar que os músculos reajam. Isso faz parte da vida. Estresse faz parte de tudo isso. Então, a gente precisa entender exatamente o que é esse estresse. E o estresse para uma mudança, ele não é prejudicial. O estresse para a mudança faz parte da minha vida e da sua vida. É bem-vindo, porque vai preparar você para você entrar em ação. Não tem problema isso. Olha só, você é pressionado para dar uma resposta para a próxima fase. Você vai ser estressado. No Getsemane, né? Getsemane é a prensa do azeite. Jesus transpirou sangue ali, ou seja, ele foi pressionado naquele momento ali que ele estava orando. 2 Coríntios 1,8 fala, né? Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até a vida desesperamos. Sabe qual é o nome disso? Eles foram extremamente estressados pela situação, para que eles desistissem, ou então foram estressados porque era uma situação difícil, uma situação de pressão, e ali ele está mostrando como eles ficaram nesse momento de estresse. O estresse, né, ou a pressão, ele é um estímulo para você ser produtivo e para você ser criativo. A produção nasce em vários momentos de estresse. Criativo, quando a pessoa é pressionada, ela de repente consegue sair do outro lado entregando um resultado poderoso em crise. Faz parte da vida o estresse, ele é bem-vindo para que você consiga crescer, porque se você não sentir a pressão, você não vai reagir à altura da importância do momento. Faz parte da vida, é normal o estresse. Aonde começa o problema? Já parou para pensar que todo mundo fala de estresse? O seu organismo, né, na verdade, ele está pronto para o estado de prontidão. Ele aguenta isso, ele aguenta o estresse do crescimento. Mas, se você não entender o seu momento, você pode descontrolar e descompensar o que é momentâneo, acaba ficando permanente. Qual é o estresse que começa a fazer dano? O estresse é para ele durar o momento da ação. Se você, de repente, se preparou para uma novidade, se preparou para abrir a empresa, se preparou para você fazer uma prova, se preparou para você fazer uma entrevista de emprego, você se preparou para ministrar, você se preparou para alguma coisa, e veio esse momento, esse estresse, o corpo sentiu a pressão, e aí você está pressionado, mas se você de repente não conseguir entender que isso é por um momento, pode ser que você mantenha o estresse durante muito tempo. E aqui começa a ter problema. Por quê? Porque o corpo não foi criado para viver em estresse. O corpo foi criado para um momento de estresse. Então, se esse momento de estresse durar mais do que um dia, uma semana ali, do momento que você tem que fazer, começa a descer para o seu corpo sintomas. Sintomas, sim, dor no corpo, baixa imunidade, suor excessivo, problemas na pele. Tudo isso são reflexos de um estresse que está descontrolado, descompensado na sua vida. Já aconteceu com você, de você ficar assim? Né? O seu corpo está reagindo a uma pressão interna maior do que deve acontecer. E aí ele fica durante muito tempo nessa situação de estresse e começa a dar respostas. E essas respostas, infelizmente, começam a danificar você e a mexer com a sua cabeça. Você precisa entender seu momento, porque se você estiver num momento de deserto para crescimento, é natural que você não vai ter o fruto.
porque você está sendo preparado para alguma coisa acontecer. Então o deserto, na verdade, é uma escola para que alguma coisa mude na sua vida. O estresse, o deserto não é para ser permanente, mas quando a gente não consegue ver os frutos, nós começamos a permanecer estressados. E aqui mora o perigo. Olha só, Salmo 66, 12. Fizemos com que homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Fizeste, né? Com que homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo, pela água, mas nos trouxemos a um lugar de abundância. Foi estressado, foi difícil, mas conseguiu chegar lá. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo ao seu propósito. Todas as coisas contribuem para o bem, ou seja, o que acontecer se você é fiel, vai se transformar em bênção, ou seja, no final vai dar certo. 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Ansiedades, as pressões, as dificuldades, no final, Deus está cuidando de você. Faz parte a pressão, mas a gente não pode se permitir ficar muito tempo nessa pressão. A gente tem que entender em qual momento nós estamos e por que as coisas não estão dando certo como deveriam. Sempre existe conquista depois do deserto. Decida amadurecer, se transformar, aprender. Né? O que eu estou falando aqui para você é o que você precisa fazer para você sair do deserto o mais rápido possível, para que você não permaneça estressado. Porque enquanto você ficar no deserto, se você não entender o seu momento, você vai permanecer andando em círculos, como Israel andou 40 anos em vez de 40 dias. Sabe? Dificuldades vão gerar estresse, faz parte, porque você precisa desse estado de prontidão às vezes. Sabe? Você precisa disso para poder agir com velocidade. Só que a gente se a gente não tomar cuidado, se a gente não resolver logo o nosso deserto, a gente vai entrar no loop infrutífero. Loop de estresse com resultados negativos. Loop de estresse com resultados negativos. Aí você vai permanecendo e você vai adoecendo. É isso que acontece. Olha só, gente. Imagina o seguinte, o estresse é um momento de prontidão, que o seu corpo está reagindo à pressão, e aí você tem aqui o momento da prova e de repente você não teve o resultado. Sabe qual é o problema? Mais estresse. E aí mais estresse, menos resultado. Sabe por quê? Porque o estado de ação, sem a preparação, vai gerar um resultado negativo. Então, o estresse ele vai acontecer porque você vai ter que tomar uma atitude, mas se você não se preparou para a atitude, o resultado vai ser negativo e o estresse vai ser aumentado. O segredo de sair do deserto é aprender, o segredo de sair do deserto é entender, o segredo de sair do deserto é buscar. Você passa pelo deserto quando aprende, quando vence, e a próxima fase será incrivelmente melhor do que a última. O deserto é um período sem fruto, porque você precisa aprender o que você não aprendeu para conseguir chegar do outro lado. Todos nós passamos por momentos de deserto. A questão é, se você já entendeu ou não, se você está no deserto ou não. Porque o seu estresse pode começar a ir para picos, porque a gente agora vai, mas você não se preparou. Qual vai ser o resultado? Negativo, você vai perder, você não vai vencer. Mês após mês isso vai acontecendo e você vai entrando no loop infrutífero. Você fica completamente desorientado, né? O foco errado, né? Gerando cansaço, muito esforço e pouca produtividade. O deserto causa isso em quem não continua buscando. Por quê? Porque acaba não sendo efetivo, sabe? Muito ocupado, pouco produtivo. Sabe qual é o resultado? Continua no deserto porque não aprendeu o que precisa, não sabe fazer o que tem que fazer para poder sair dali. Esse estado gera desistência. Quem fica no deserto muito tempo, desiste. Quem fica no deserto muito tempo, fica no meio do caminho. Você sabia disso? Então, a culpa não é Deus que mandou o deserto para te travar, para te parar. Ele mandou para você crescer, porque é o momento que você aprende para passar.
Só que aí os níveis de estresse crescem porque não está tendo resultado. Mês após mês não consegue vencer financeiramente. Mês após mês as dívidas vão acumulando. Mês após mês você não consegue entrar no positivo. Por quê? Porque você não aprendeu o que precisa aprender para sair do círculo do infrutífero. Você precisa vencer isso, sabe? Você não pode desistir. Mesmo que você esteja no deserto, você entendeu o que está aprendendo aí, você precisa permanecer aprendendo, você não pode desistir disso, você precisa ser resiliente. Essa palavra precisa ser entendida por nós. Resiliência é a capacidade elástica de um corpo ser esticado e voltar para o mesmo lugar. Sabe aquele elástico, aquela liguinha que você estica e ela volta? Isso é resiliência, é você não ser danificado por ser pressionado. Está entendendo? Ele pode ser esticado, dobrado, amassado, mas ele vai voltar para a posição correta. Independente das pressões, você precisa continuar construindo. Você não pode sair da sua meta, você não pode sair do seu propósito, você precisa ser resiliente. É aqui que mora a construção. Você está no deserto, cuidado se você está muito tempo sendo, com momentos de falta de resultado. Tome cuidado, porque isso pode estar aumentando o seu estresse. Você tem que se preparar, você tem que estudar e permanecer ali, acreditando que vai dar certo. Não permita que a situação te faça desistir de um sonho, de uma meta e de um projeto de Deus na sua vida. Tiago 5,7 fala assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência, o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Isso é resiliência, é esperar com paciência. Romanos 5,3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Permanece. Mas o justo viverá da fé, e se ele recusar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10, 38. O justo não pode recuar. Resiliência é o que você precisa para você vencer esse deserto que está passando. Continue crescendo, continue aprendendo, porque quem permanece no caminho chega, mesmo se tiver um deserto. Ceifaremos, se não desfalecermos, se a gente não parar, se a gente não travar. Sabe, perseverar construindo e fazendo as coisas. A resiliência, ele é um processo de adaptação, de uma dificuldade ou de uma crise. Você foi pressionado, você passou por uma crise, você foi estressado, não deu certo ali, e aí a tendência é querer desistir. Não desista, você precisa permanecer construindo, fazendo a coisa certa. Não é permanecer parado, não é achando que as coisas vão cair do céu, é permanecer construindo, sabe? Você sofreu ali uma deformação, mas você volta. Olha só, Jesus, ele foi resiliente no deserto, ele não se entregou, ele passou as dificuldades, a tentação, mas não desistiu. Não desista dos seus sonhos, sabe? Infelizmente nós temos uma geração que não consertam mais as coisas, ele simplesmente substitui. Não é assim com televisão, não é assim com vários eletrônicos. É muito mais fácil você substituir um celular do que você gastar o dinheiro para consertar ele. Só que isso passou para o casamento, isso passou para os sonhos, isso passou para as metas. Ou seja, quem desiste nunca vai vencer. Quem desiste nunca vai chegar, sabe? Quem não chegar até o fim não vai conseguir ver o resultado. Imagine aí, você está há 1 ano, 2 anos tentando, vai desistir agora? Não desista no meio do caminho. Esse é o pilar da resistência. Você precisa permanecer construindo. Sabe por quê? Porque se você desistir, tem alguém que está batendo palma. Porque você não vai fazer diferença. A gente precisa continuar crescendo. Aprenda a fazer a leitura correta das coisas, sabe? Nunca é fim em Deus. As coisas só são uma fase. Deus não bateu o martelo, você não morreu, não acabou, então não é fim. Deus continua tendo a promessa, o sonho, o projeto para você. Não desista. A gente precisa aprender a ser resiliente, sabe? Eu estou falando de ser flexível. Você precisa acreditar mais em você e em Deus. Você precisa assumir o controle das suas emoções para você não ser derrubado no primeiro desafio. É uma fase, você precisa permanecer crescendo para você conseguir ficar pronto para um dia da prova você passar. Seja otimista.
Você precisa ser positivo, sabe? Entender que aquilo que você está construindo vai valer a pena, vale a pena permanecer construindo, sabe? Esse poder de recuperação, sabe? Você tem Deus, existe um poder incrível de Deus em você, para fazer você ficar pronto e você se recuperar. Você consegue permanecer, Deus é contigo, assuma as suas responsabilidades, aprenda com seus erros, estabeleça metas, e conte com pessoas. Esse é o segredo de você permanecer e você não desistir. O segredo está aqui. Você é responsável. Você precisa aprender com seus erros. Estabeleça suas metas e conte com pessoas. Quem são as pessoas que você pode contar para te ajudar? Não adianta mudar de área, né, setor, não adianta mudar, né, de empresa, de emprego, né, porque o problema está em você. Se você não mudou, os seus resultados não mudarão. Esse aqui é a grande prova do deserto. É você ser transformado, você mudar. É você aceitar uma palavra e desistir desse osso que faz você ficar no mesmo lugar. Você tem que abrir mão do seu jeito de ser. Você tem que abrir mão do seu jeito que te faz ser pobre. Você tem que abrir mão do seu jeito que não te leva para a fartura. No seu processo de transformação financeira, nesse processo de transformação, né, ou de qualquer área da sua vida, o estresse precisa ser controlado e a resiliência desenvolvida. Repete comigo, eu preciso controlar o estresse e eu preciso desenvolver a resiliência. Esse aqui é o segredo de você permanecer construindo, permanecer no caminho até chegar. Não ser deformado pelas situações e não permitir que o estresse te faça desistir. Entendeu? Entenda que existe esse caminho e o deserto faz parte dele. Você não vai mudar de fase se você não passar por esse deserto, por esse momento de aprendizado, esse momento em que você precisa demonstrar que entendeu o que é necessário para o próximo nível. É aqui que mora o seu crescimento, sabe? Vai depender de você, né, de continuar tentando ou não. Ore por isso, sabe? Fazendo até que, isso é fé, né? É você continuar a agir acreditando que vai dar certo, né? Você precisa entender em que tempo você está. Se você já aprendeu, então pratica tudo o que sabe. Se você acha que aprendeu, mas não pratica, significa que você não está convencido ainda. Se você já aprendeu e está praticando, continua, porque você já está semeando uma mudança na sua vida. É assim que funciona. A solução disso tudo é que para não desistir nem ficar no deserto, você precisa controlar esse estresse e você precisa desenvolver resiliência, sabe? Os 12 pilares que eu estou apresentando para você aqui, né, é a verdade de quem você é e daquilo que você pode em Deus. Você pode chegar do outro lado. Não desista de sonhos, não desista de metas. Não desista do que Deus falou para você. Sabe, eu quero fortalecer a sua identidade em Deus, né? E eu faço isso através do YouTube, do Instagram, né? 50% dos poucos que decidem viver uma mudança financeira consegue. 50% desiste e 50% consegue. E são poucos os que decidem. Você está decidido a uma mudança financeira? Você está decidido? Pois é. Não para aqui. Se inscreva na próxima fase que a gente está fazendo. Se inscreva para você não parar. A gente vai avisar no início, né? Quando amadurecer mais e tudo mais, para que você conheça, para que você tenha conhecimento, para que você consiga chegar num lugar onde a Bíblia tem para você, sabe? Olha no link que tem aqui que a gente colocou, clica nesse link, faz sua inscrição. Eu quero que você que deseja uma mudança esteja lá, porque a gente vai fazer ao vivo essa transformação na sua vida, tá bom? Seguinte, não perca o próximo pilar. Meu Deus, né? Como me sustentar no deserto sem desistir? Não perca isso. O que vai te sustentar para que você consiga permanecer acreditando. Tá bom? Tá chegando aí o próximo pilar, fica ligado e eu sei que vai ser bênção para você.